E o recente episódio de violência contra uma jovem deficiente dentro de um trem, violência cometida por um imigrante, novamente vai trazer à tona lá na Itália e também aqui para nós qual é a necessidade de uma imigração boa, bem controlada, desejada, com foco nas origens, nas raízes dos os descendentes, né, levar os descendentes de italianos para lá, e aquela imigração indesejada de pessoas estranhas que não tem nada a ver com o país e várias as vezes, assim como esse criminoso, com antecedentes criminais. Se você quiser saber mais sobre isso, então fica no vídeo até o final, curte, se inscreve no canal, não esquece de ativar o sininho das notificações. E você que deseja apoiar o canal Língua Mari, é possível fazer isso tornando-se membro, tendo conteúdo exclusivo, também conteúdo antecipado, ou também aqui pelo Pix, eu deixo o Pix do canal, você pode contribuir também com uma ajuda para o canal. Temos já 7 anos de vida, pretendemos completar mais 7 anos de Língua Mari. Diferente do que pregam aí os políticos de hoje, se a gente voltar lá para a nossa República de Veneza, que até está estampado aqui na minha camiseta, o Leão de São Marcos, né, que nós temos à venda, nunca foi um porto aberto, por exemplo, nem a República de Veneza e nem muitos outros lugares da Itália ali, quando eram lugares independentes, não unificados. Não era um porto aberto para qualquer um aqui, no caso da República de Veneza. O sucesso da Sereníssima residia, sim, no controle do fluxo. A República aceitava estrangeiros, principalmente gregos e alemães, tá? Eram aceitos, mas eles eram organizados. É claro que a República de Veneza aceitava também, por exemplo, as pessoas que vinham dos Balcãs, porque eles integravam o exército, né? Eram bravos guerreiros, mas era sempre um fluxo controlado. Só entrava quem tinha um ofício claro, capital para investir ou uma função social que somasse a segurança e a economia da República, que fecha com tudo aquilo que eu falei até agora. O controle não era apenas econômico, era de autodefesa. O sistema de quarentena e fiscalização nos portos garantia que o corpo social da República de Veneza não fosse infectado por doenças ou por elementos descentralizadores. Quem não servia à ordem vigente não atravessava, tá? Então não entrava ali. Enquanto a República de Veneza buscava, assim, pessoas para construir a sua glória, políticos modernos, como a gente encontra hoje não só na Itália, em vários outros lugares, como o Antonio Tajani, né, e a sua ala política vendem a ideia de que a imigração em massa, desqualificada e sem filtro é necessária para pagar impostos. O argumento de que precisamos desses fluxos para sustentar a economia é uma falácia contábil. O que o governo arrecada com mão de obra barata é pulverizado pelo custo de manter uma estrutura de segurança que já faliu há muito tempo, inclusive na Itália. Políticos injetam, né, pessoas sem qualquer afinidade cultural, respeito, por exemplo, às leis ocidentais, ao cristianismo, visando apenas números macroeconômicos, eles são apenas do imposto, de arrecadação, né? O resultado disso a gente já conhece, já tem visto, né? O Estado gasta fortunas para gerenciar o crime que ele mesmo facilitou ao abrir mão, né, que era um rigor que, por exemplo, a República de Veneza mantinha, e hoje em dia esses estados falidos economicamente e moralmente europeus não se dão conta disso, né? O caso de 8 de janeiro, que foi essa data que aconteceu esse crime, né, por um tunisiano lá, 8 de janeiro em Castelfranco Emília, é a prova definitiva de que o sistema de hoje é simplesmente o oposto daquele que ocorria por grande parte pela Idade Média, adentrando também, né, posteriormente, e principalmente na nossa República de Veneza. Como pode, assim, um indivíduo que foi esse criminoso com antecedentes criminais estar livre para fazer o que fez com uma deficiente dentro de um trem? Ali era uma jovem mulher em cadeira de rodas que foi vítima de assédio durante uma viagem em um trem regional partindo de Módena com destino a Emília-Romanha, Castelfranco Emília. Esse homem era um tunisiano, muçulmano de 39 anos, que já possuía antecedentes, como eu já bem disse, e ele estava em situação irregular no país. Foi esse daqui, o agressor, tá? O coordenador do trem agiu prontamente, não deixou que isso se prolongasse, ficasse pior, né? Ele interrompe a viagem para garantir a segurança e permitir também a intervenção policial. Assim,
esse homem aí, o tunisiano, ele foi preso em flagrante e agora ele responde por violência sexual agravada devido à condição também de deficiência da vítima, né, e à interrupção do serviço público. Ao aceitar a todos, mesmo não querendo, até às vezes tenho dúvida se eles não querem isso mesmo, acho que devem querer, né? O Estado laico abriu mão de exigir o respeito aos valores que protegem o seu próprio povo, a gente já falou disso. O agressor de Módena é, sim, um produto de um sistema que importa problemas sob a desculpa de importar trabalhadores. Colapso carcerário na Itália, com 138% de superlotação, mostra que a ação de governantes que visam apenas dinheiro, que é o caso do Tajani e tantos outros aí, é na verdade um ralo de recursos. Tá? O Estado não consegue mais punir porque não tem onde colocar os criminosos e ao encher as cadeias italianas, né, com o resultado de uma imigração mal gerida, o governo sacrifica a segurança da população e, em troca de uma ilusão de arrecadação. O Estado laico moderno, assim, tornou-se refém ideológico e se torna cada vez mais fraco, né, e substituível. Ele não pode ser firme porque a ideologia dele, que é do multiculturalismo, proíbe que se reconheça a falha moral, a falha cultural de outros povos, né? Isso não pode, religiosa dos outros povos. Então a República de Veneza durou 1000 anos, mais de 1000, na verdade, 1100 anos, porque ela sabia exatamente tudo isso, né? Sabia quem deixar entrar e por que deixar entrar. Tá? O atual governo italiano e europeu também, ele corre o risco de desmoronar em pouquíssimas décadas e, na verdade, já estamos vendo isso. Entre quem entrar, faça o discurso que fizer, não fazem muita coisa nunca, tá? Porque esses governos perderam, sim, a coragem de filtrar, perderam a coragem de lutar pela própria fé, que eles nem têm mais, na verdade, e os seus valores, né? E de ter coragem de punir, realmente punir, dar a lei com vigor. Eles não têm lei, esses países, né? Então eles substituíram assim a soberania que existia nas grandes repúblicas antigas, como a República de Veneza, pela submissão burocrática, pelos estados, pelos direitos, pelas leis supranacionais, como aquelas de Bruxelas, de Roma, enfim, enquanto os políticos contam moedas e impostos à população, conta os corpos e as vítimas da violência que os filtros dos velhos doges, por exemplo, da República de Veneza, jamais teria permitido passar. Você que ficou até aqui no vídeo, eu te convido a fazer parte da primeira turma intensiva de língua vêneta e língua italiana, as duas línguas sendo estudadas unidas. Então, vamos começar em breve essa turma aqui e eu te convido a fazer parte entrando aqui no link do grupo, o link está na descrição do vídeo, também nos primeiros comentários fixados, você entra para manifestar o seu interesse, depois você recebe todas as informações, inclusive os valores, e aí você vê se vai querer continuar ou não, tá? Então é importante você manifestar o seu interesse entrando no grupo, você que quer reconhecer a sua cidadania italiana, fala qual é uma cidadania, são experts nisso, são brilhantes profissionais, fala com eles, são apoiadores aqui do canal. Você pode, entre em contato, aliás, você deve entrar em contato com eles dizendo que chegou através do canal Lenguamare para receber o seu desconto no seu processo de reconhecimento. Caso você tenha interesse também em descobrir mais sobre os seus antepassados, né, sobre o seu DNA, aquilo que carrega na sua genética, então vai lá no site da NexoGeno, você vai ter desconto também lá usando o cupom LenguaMare15. Espero que você tenha gostado, me deixa aqui nos comentários se você já sabia dessa atrocidade que aconteceu, qual é a sua opinião em relação a essas pessoas que vão para lá. Nos vemos na próxima. Tchau, tchau, Strucon, está bem.